Bem-vinda à Conexão Encaracolada. Hoje eu vou falar com a Laís. Por favor, Laís, se apresente aqui para nós. Olá, meu nome é Laís. Eu tenho 27 anos, moro em Floripa há 10 anos já, mas sou lagiana de nascença, moro aqui há bastante tempo, sou casada com o Matheus, sou cristã, sou encaracolada bem encaracolada, uns 12 anos, mais ou menos. Antes era meio misturado, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu sou médica, estou fazendo residência em pediatria, estou entrando no 3º ano agora, então estou entrando aí mais na reta final. E é um prazer estar aqui, Alessandra, muito obrigada pelo convite. A gente se conhece há quase tanto tempo, né, quanto eu sou encaracolada. Muito tempo, verdade. Então é muito prazer estar aqui. Obrigada. Então, eu conheci você logo quando você passou no vestibular, né? Que tu veio morar aqui em Florianópolis. Eu lembro que você falou, passei no vestibular, vou fazer medicina. E aí foi, aí tô me formando. Aí foi, você morou fora um tempo também, né? Você trabalhou, acho que em Lages, voltamos né? Falar Um tempo. Né? Uhum. E agora tá aqui. Me conta como que foi essa escolha pela pediatria? Quando eu entrei na faculdade, quando eu decidi fazer medicina, a minha madrinha sempre falava, você vai fazer pediatria. E eu, Deus me livre, nunca, né? Nunca. E quando eu era criança, eu via a ideia, né? Passava muito na TV, no Discovery, parto e cirurgia plástica, não sei o quê, e eu adorava ver. Minha mãe não aguentava, mas eu adorava ver desde criança, assim. Só que tudo muito diferente do que eu, assim, acho legal hoje, né? E então o tempo foi passando e eu não tinha muita ideia do que eu queria quando eu entrei na faculdade. Eu fui conhecendo, gostei bastante de ginecologia e obstetrícia no início, depois eu gostei bastante de medicina de família e comunidade, mas quando eu descobri a pediatria, que eu jurava que não ia fazer, eu lembro de nas aulas práticas, a pediatria na UFSC, eu me formei na UFSC, a pediatria ali tem prática desde o início, assim. Então, quando a gente ia fazendo essas aulas, eu pensava, nossa, eu podia fazer isso todos os dias, o dia inteiro. E eu não tive isso com nenhuma outra parte da medicina. Por mais que eu gostasse, achasse interessante, não pensava isso, né? Podia fazer isso todos os dias, o dia inteiro. E foi quando eu decidi pela pediatria. E nada mais me brilhou o olho como pediatria. E eu me esforcei, eu fiz estágio para dizer, não, agora eu não vou gostar da pediatria. Aí eu gostava. Aí eu fiz outro estágio, não, eu gostava. Fiz outros estágios de adulto, assim, e não é isso que eu quero. Então, eu não tinha muita escolha, né? Entendi. A não ser fazer a pediatria, que foi, acho que, o que me escolheu, né? Na verdade. É verdade, né? Porque tem isso também, né? Te escolheu. E agora você tá na finaleira, na reta final aí da residência. E tu passou a residência também na pandemia, né? Dentro do hospital infantil, né? Os desafios disso também. Eu me formei em 2019, finalzinho. E em fevereiro ali de 2020 foi quando estourou a pandemia. Então, foi muito diferente, assim, né? Eu me formei esperando uma coisa. E o que eu encontrei depois de formada foi outra, né? Não sou eu, né? Acho que todos os médicos do mundo, né? Sim. E foi quando eu fui para Lages trabalhar no posto de saúde. Então, o que eu tinha imaginado, idealizado para a medicina que eu queria praticar, mudou muito, né? E daí depois, quando eu vim para cá, quando eu passei na residência, a gente encontrou uma pediatria muito diferente do que a pediatria que eu conhecia antes, né? Uma pediatria em que as crianças inicialmente estavam em casa, estavam com babá, contato com poucas crianças, não ficavam tanto doentes. E aos poucos essas crianças foram voltando para a creche, foram voltando para a escola. E quanto mais as crianças iam para a escola, mais elas ficavam doentes, mais o hospital enchia. Então, a gente viveu, depois da pandemia do Covid, a pandemia das doenças respiratórias na criança, né? Que não necessariamente era com Covid. Sim. Então, foi bem caótico, um tempo de muito aprendizado, um pouco de sofrimento também, mas foi um tempo difícil. Porque ser médico também não deve ser fácil, porque vocês veem muitas coisas durante o dia, né? Não é uma coisa, não é algo específico, né? São várias coisas.
Claro que na residência a gente muda todos os meses a área do hospital em que a gente está passando. Então, Tá. um mês a gente acaba vendo mais doenças pneumológicas, no outro mês a gente vê mais doenças gástricas, no outro mês mais endocrinológicas, e assim vai girando. Mas quando você está na emergência do hospital, que é uma parte muito importante da nossa residência e uma carga horária grande da nossa residência, a gente acaba vendo de tudo. E daí você vê uma criança com bronquiolite, uma criança com gastroenterite, uma criança que sofreu um acidente de carro, uma criança que bateu a cabeça, tudo junto Tudo junto. no mesmo ambiente. Sim, porque nesses 3 anos tu tem que fazer plantão também. Ou como que funciona? Faz parte da nossa residência fazer plantão. Então, a gente passa mais ou menos 40 horas semanais dentro do hospital, entre enfermaria e ambulatório, que seria consultas, né? E as outras 20 horas a gente passa normalmente fazendo plantão. Aí é na emergência do infantil. No primeiro ano, na porta, né, que é aqueles atendimentos das fichas, e no segundo ano é na parte interna da emergência, que daí são crianças em observação, ou crianças que estão piores, ou crianças que são internadas que ainda não subiram para a enfermaria. E daí é um pouco mais crítico, assim, né? Digamos, um pouco mais aprofundado. E no terceiro ano a gente passa um pouco também, bem menos, graças a Deus, mas ainda passa bastante. Entendi. Ô, Laís, e como é que é lidar com os pais dessas crianças? Eu achava que isso ia ser o difícil, por isso que eu não queria fazer pediatria. Assim. Por isso que eu não queria, porque eu achei que essa é que era a dificuldade, né? Mas no fundo você tem que lidar com adultos de qualquer forma, né? Ou quando você faz medicina, né? Ou é teu paciente diretamente, ou é um pai, né? Sim. Mas a parte mais... Acho que não é mais fácil, mas o diferencial é que o pai, na grande maioria, imensa maioria das vezes, ele quer o melhor para o filho, né? E entendi. É diferente do que um adulto que às vezes você tem que lidar com o fato de que ele não quer se cuidar, ele não quer deixar de fazer as coisas para ele, né? Ou ele tem algum benefício secundário, ou, né? Tudo é uma relação. O médico, graças a Deus, hoje em dia a medicina já evoluiu, né? De uma medicina de patriarcal, né? Em que o médico fala, o paciente tem que fazer ponto, para uma relação mais igual, assim, né? Mais horizontal, né? O médico orienta e o paciente deveria seguir a orientação, nem sempre segue, mas deveria. Sim. Né? E na pediatria, a gente vê que os pais, eles estão dispostos a fazer o que for melhor para o seu filho, né? Inclusive, várias vezes se sacrificar por isso, né? Então, eu achei que eu ia encontrar muito mais dificuldade de lidar com os pais do que eu encontro hoje, assim, graças a Deus. Claro que pessoas são pessoas, relações humanas são relações humanas, né? Então, tem vezes que é mais fácil, tem vezes que é mais difícil. No geral, eu vejo que quanto mais comunicação, quanto mais a gente conversa, mais a gente encontra um meio termo, assim, né? Legal. No fim das contas, às vezes, a dificuldade é mais insegurança, o desconhecimento. E a gente conversando soluciona, assim, né? Resolve. Ô, Laís, tu acha que essa medicina mais nova, atual, ela tá mais... Deixa eu tentar... Explicativa, tipo, vocês médicos estão tentando explicar mais a linguagem da gente, né? No caso, do que era antigamente, que eram falados mais termos técnicos. Aí, tipo, meu Deus, assustava muito mais. Hoje tá mais próximo, eu acho, né? Eu acho que é uma tentativa de algumas universidades fazer esse tipo de formação diferente dos médicos, né? De esclarecer isso, porque isso é o óbvio. Né? Acho que a pandemia trouxe muito isso. Isso ficou muito mais claro na pandemia, né? Os médicos que falavam diferente pelo Instagram acabavam destacando mais, né? Entendi. E é bem isso, assim. Eu, pelo menos, quando eu procuro conversar com os pacientes, não adianta eu falar termos técnicos. O paciente não vai saber, né? Por exemplo, otalgia. Otalgia significa dor de ouvido.
quem batalhou vai saber o que é otalgia, né? Isso de médico para médico a gente entende, mas Sim. no gente não. Então, por que a gente não fala dor de ouvido, né? Em vez de falar otalgia, né? E as coisas são muito mais fáceis de serem explicadas quando você pensa que quem está do outro lado é uma pessoa também, né? Uma prática que eu aprendi na faculdade, levei para o posto de saúde e hoje eu sinto saudade, é o de tirar a mesa do meio, deixar a mesa do lado e em vez de você falar com o paciente, a mesa e o paciente, né? Aquele um muro, né? Entre a gente, deixar a mesa de lado e você diretamente conversar com o paciente, né? Fica mais acho que isso próximo. aproxima muito mais e isso facilita mais a comunicação, né? Sim. Até porque tem muita gente que tem medo de médico, né? Tem medo de se aproximar de médico, tem medo do que o médico vai falar, porque geralmente o médico só fala coisa ruim, entre aspas, né? Se tá precisando dele é porque alguma coisa ruim aconteceu, né? Ai, que bom que essa medicina tá mais próxima, digamos assim, das pessoas, porque assusta menos, né? E me conta, qual foi a tua dificuldade maior até hoje, assim, dentro do... Eu tô te ouvindo um pouquinho baixo, eu não sei o que aconteceu aqui. Mas eu consigo tentar mudar alguma coisa no celular, peraí. Tá. Tá escutando? Gente, socorro. Tô bem baixinho. Alô? Tá escutando agora? Não? Não, eu consigo te ouvir, mas tá muito baixinho. Eu não sei o que mudou na configuração do celular. O meu marido tava me ligando. Mas enfim. Tá. E qual foi a tua maior dificuldade dentro do hospital, assim? O que você encarou com, tipo, meu, isso daqui é difícil demais e... Ai, sabe? Teve algum momento já muito, muito delicado? Acho que para mim o mais difícil dentro do hospital foi lidar com a carga horária, a carga horária, a quantidade de carga que a gente tinha dentro do hospital e você continuar fazendo tudo com privação de várias coisas que a gente era acostumado. Entendi. Então, por exemplo, antes eu dormia a noite inteira, né? Eu dormia a noite inteira e trabalhava. Agora, no primeiro ano, eu ficava 2 noites por semana sem dormir e tinha que continuar trabalhando, né? Então, e não era só sem noite sem dormir, era noite sem dormir trabalhando, né? No outro dia, tinha que continuar trabalhando. A gente tem uma folga que é só na tarde seguinte do plantão, mas é muito pouca quantidade, assim. Então, para tu recuperar, né? O sono que tu perde na noite anterior, tu não recupera mesmo dormindo, né? Não chega na quantidade que você precisa. Então, isso para mim foi muito difícil. Continuar vivendo a vida normal, com os afazeres, sendo esposa, sendo amiga, sendo filha, fazendo atividade física, comendo bem, cuidando da casa, né? Fazendo as coisas que a gente tem que fazer, não dormindo 2 noites por semana. Isso para mim foi uma das coisas mais difíceis da residência, assim. Não, as coisas de médico, assim, de ter que lidar com sofrimento, ter que lidar com morte, ter que lidar com crianças que não respondem bem ao tratamento, com frustração. Isso a gente aprende a lidar no basal, né? É difícil, mas tu aprende a lidar. Agora, tu aprender a lidar com isso, com privação de sono, com fome, com privação de atividade física, isso para mim foi muito difícil. Eu que estava acostumada. Alô? Aí a gente caiu. Caiu. Voltou. Voltou? Voltou. Não, você estava falando que a privação, tudo junto, reunido, é mais delicado, né? Fazer. Mas, eu acho que é super possível, né? Porque a gente acha assim, a vida de médico é uma vida fácil. Né? Mas não é, bem pelo contrário. Vocês têm muitas dificuldades.
E na pandemia foi provado por A mais B que é delicado trabalhar dentro de lugares onde se trata da saúde, né? A gente romantiza muito. Né? Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui para ver se eu consigo te ouvir um pouquinho melhor. Tá. E eu não tô conseguindo. Agora tá chovendo ainda, piorou mais ainda. Deixa eu ver. Será que agora vai? Olha, deu. Vê. Deu. Agora você te... Tá. E então essa privação, porque essas outras coisas que você falou das dificuldades são delicadas e que o médico, eu acho que tem que saber trabalhar com isso, né? Porque isso vai ser a tua vida toda profissional que você vai trabalhar com essa questão de não responder a medicamento, não responder a... É delicado, né? São processos que... E com criança que não fala. Meu Deus, como é que vocês fazem isso, Jesus? Tem uma coisa que eu dou graças a Deus que existe. Quando a gente escreve no prontuário lá, a mãe disse que paciente aconteceu isso, 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 né? A gente escreve isso no prontuário. E a gente descreve o que a gente examina na criança. Auscultei o pulmão e eu vi tal coisa, né? Uma das coisas que a gente descreve é a impressão geral, né? Criança em bom estado geral, que diz que criança está com a frequência cardíaca boa, o batimento está bom, a respiração está boa, né? Esses são pontos, a temperatura são pontos objetivos. E a impressão geral, ela nos diz, quando a gente bate o olho na criança, diz, essa criança está caidinha. A gente vê isso. Essa criança está com cara de doente. Essa criança está emagrecida, essa criança não está bem cuidada, a roupa dela está suja, ela está com os dentes cariados, né? A gente tem essa característica na descrição e que o adulto pode muito bem nos enganar, né? Isso, claro. É fácil isso acontecer. O adulto chega com dor com a mão nas costas, mas será que é mesmo dor nas costas, né? Entendi. A criança, quando está com dor, ela não mexe aquele membro. Não, e por mais que tu tente, ela fica assim, ó, fica durinha. Ela não mexe. Aí, entende? E a criança não vai omitir ou mentir aquilo, diferente do adulto, né? É claro. Então, isso facilita. E quanto mais tempo atende, mais tempo vai entendendo essas sacadas e mais tempo vai pegando, né? Que fantástico. Que legal. Então, essa é uma das coisas que eu acho mais legal, assim, que eu sempre tento passar isso, inclusive para os pais, para eles perceberem, né? Que toda criança com febre fica caída. A gente adulto, né? Acho que os adultos tinham esquecido o que era febre até o Covid, né? Ninguém mais tinha tido febre nunca mais na vida. Aí veio o Covid e dava febre nos adultos. Então, a gente com febre fica... Cara, a gente não quer fazer nada. A gente quer ficar deitado na cama, enrolado de cobertor, quietinho, não quer sair para trabalhar. A gente não quer fazer atividade física, não quer sair para ver os amigos quando você está com febre. Né? E a criança com febre fica moada também, não tem como, né? Só que passa a febre, a criança vira um furacão de novo, brinca, corre, faz as coisas. Isso é um bom sinal, né? Na criança, assim. Então, o que eu procuro é orientar os pais quanto a isso, assim, né? Se a criança tá sem febre e tá bem, ótimo. Agora, se mesmo sem febre ela tá caidinha, opa, isso é algo que nos deve chamar atenção, por exemplo. Entendi. Nossa, então é muita coisa, meu Deus, não é só saber o que ela pode ter, mas sim muita coisa que envolve, né? Por isso são 3 anos de residência também, né? Na verdade, para criança, para a medicina no geral, né? É uma vida aprendendo, né? É inviável tu ver uma coisa e achar que tá bom, aprendi, né? Não. Cada criança é uma criança, né? Cada ser humano é um ser humano. Então, sim. Até porque
evoluir, né? E até porque veio a Covid e mostrou para a medicina que ninguém sabia nada. Zero. E aí, tudo que se estudou há muito tempo, médicos aí formados há sei lá quantos anos, foi tudo meio que uma incógnita, né? Testavam coisas para testar, porque ninguém sabia nada, né? Isso Deve ter sido. para todo mundo, né? Foi muito angustiante, assim, né? Sim. Você saber como é que você vai reagir, né? Eu brinco, quando eu tive Covid, no início, pensava assim, não, vai ser tipo um resfriado, né? Assim, quem é idoso, que nem gripe, que nem H1N1. Idoso vai ter mais problema, mas, né, quem fuma, quem é sedentário, obeso, as comorbidades, quem já tinha pressão alta, essas pessoas terão problemas, era o que eu pensava. Mas a Covid veio e não era bem assim, né? A minha mãe, por exemplo, tem várias comorbidades, né, problemas de saúde, e passou super bem pela Covid. Mal teve tosse. Olha. Eu, jovem, atleta, que como direito, que faço atividade física, magra, que não tem nenhum problema de saúde, sei lá, precisei usar bombinha com Covid, porque fiquei com falta de ar. Então, nossa! Vai explicar. Veio tirar, para nos tirar as certezas que a gente tinha, né? Pois é, nossa, foi muito difícil, né? E você falou, você consegue tipo, você falou atleta, você consegue ter uma rotina para exercício físico? Tu faz ou tu não? A resposta que eu deveria dar ou é a resposta real? A resposta real. Boa. Mais ou menos, não é? Eu procuro ter uma rotina, porque como eu fiz uma vida inteira de atividade física, eu sinto falta. Eu sinto que o meu corpo sente falta de atividade física que eu não tenho. Então, eu já fico agoniada para querer fazer. Mas eu tento fazer pelo menos 3 vezes na semana alguma atividade física, né? Legal. Procuro manter toda segunda jogar basquete. Então, eu tenho um grupo de conhecidos que nos conhecemos pelo basquete, a gente joga basquete toda segunda. E eu procuro manter isso porque, para mim, a saúde mental é muito bom. Porque tu trabalha com coisas delicadas, né? Tem que tirar o foco de lá. Então, e fazer outras coisas fora do hospital, para mim, é muito importante. Assim. Das coisas da residência que eu mais senti falta foi, por exemplo, 2 domingos por mês, eu tinha que passar visita no hospital. O que é passar visita? Quando as crianças ficam internadas, alguém tem que ir lá ver essas crianças. Elas não ficam internadas no hospital sem ninguém ver, né? Entendi. Então, todo médico de manhã passa nessas crianças, examina, vê, pergunta como é que foi, o que aconteceu, como é que ficou, se aconteceu algum problema, né, desde a última vez que foi vista, e dá as condutas que são feitas naquele dia, né? Mantém antibiótico, ou tira esse antibiótico, ou troca, ou comida, vamos começar a comida, fazem as condutas. E 2 domingos por mês, a gente passa a visita. E nesses 2 domingos eu não consegui ir no culto, por exemplo, né, na minha igreja. E na igreja. Então, isso foi algo que me dificultou bastante, assim, porque eu estava acostumada a ir todo domingo na igreja, né? Sim. Ver o pessoal da igreja, conviver com os meus amigos mais próximos, né? Que são os que a gente frequenta a mesma igreja. E nesse meio do processo, a gente estava participando de uma plantação de uma igreja aqui em Floripa. Então, a igreja estava surgindo, estava começando, e eu estava começando a residência. Então, né, queria ter participado muito mais, vivido muito mais isso, mas a residência acabou me segurando um pouco. Agora, no 3º ano, vai facilitar um pouco, eu já não vou mais passar visita nos finais de semana. Né? Então, as coisas vão começar a voltar para o normal, assim. Sim. Né? São prioridades do momento. Né? Tudo tem um preço. Tudo custa alguma coisa, né?
tudo tem o seu lado que é legal, mas o seu lado que também não é tão legal, mas assim vai se adaptando, né? Como você conseguiu adaptar agora? Tipo, esse ano vai estar mais tranquilo, tu consegue voltar para o culto, no caso, né? Dizer o que eu gostava de fazer fora do hospital, né? A gente acaba Claro, vivendo muito dentro do hospital. Né? porque residência é um momento que todo mundo tem que passar, quem é médico passa, né? Quem quer, claro, mas que ele é custoso, né? Ele custa, né? Custa sono, custa várias coisas. A Né? gente não pensa assim, antes de ser médico, eu não pensava no que o médico já passou, né, para ele estar me atendendo, né? Mas são aí 10 anos, né? Por mais que assim, um médico recém-formado, digamos assim, né, um especialista recém-formado, essa pessoa gastou 10 anos da vida dela, sem remuneração, com alguém investindo nela, porque não dá tempo de trabalhar na faculdade, né? Na residência, a maioria das residências, você não consegue ter uma renda extra que não seja só para te manter, né? Sim, só manter o básico, né? É muito difícil. Então, são 10 anos que alguém está ali investindo na tua vida e você acaba investindo na própria vida, assim. Claro. Então, é bastante tempo, sim. É bastante tempo. É legal, a gente até te convidei para falar aqui, porque é justamente isso, todo mundo tem a gente tem aquela visão que é médico, tem uma vida fácil, porque ganha bastante, porque é muito tranquilo, mas ninguém sabe o outro lado, o lado obscuro de ficar noites em claro, além de noites em claro, o que acontece lá dentro que, né, que é difícil, que vocês tem coisa que você tem que digerir até hoje, tudo bem, por mais que não leve coisa para cá, mas tem coisa que fica. É impossível não, né? Tipo uma criança que não tá reagindo ao medicamento, que você fica, meu Deus, o que eu vou fazer com aquela criatura? E dá outro e não dá, e dá outro. Então, é preocupante. E não dá para você falar que eu vou tirar a criança da cabeça, porque não sai. Acho que não sai. Não, né? Aconteceu comigo, assim, teve algumas crianças que faleceram, que me marcou, assim, marcou. Sim. Eu sei que tudo que a gente precisava fazer, os pais estavam conscientes, mas eu lembro delas com muito carinho, assim, mas me dói o coração, sabe? Me dói o coração lembrar delas, assim. Mas também teve crianças que chegaram muito ruins, que se recuperaram, e que fica assim, cara, não, como que isso aconteceu, né? Não explica, né? Não tem muita explicação, assim. Então, tem os dois lados, assim, tem a parte difícil e tem a parte melhor, assim, a do... Não, claro. Dias de luta e dias de glória, não tem. Né? Isso aí, dias de luta e dias de glória. Eu acho que são todas as profissões assim, mas vocês estão mais na frente com a saúde, né? E aí tá mais na linha de frente em relação a isso, né? Ai, Laís, eu adorei falar contigo. Obrigada. Obrigada por compartilhar aqui um pouco da tua profissão, um pouco da tua vida também. Que é bom mostrar, né? É bom falar, às vezes, para outras pessoas entenderem, ou até alguém que esteja pensando, enfim, né? Como tua madrinha já tinha adivinhado o que você ia fazer. É verdade. Né? Muito obrigada, tá? Agradeço bastante. Beijo. Posso só falar uma coisinha, gente? Fala o que você quiser. Sobre os cachos, né? E a medicina, assim. Quando eu me formei, que eu voltei para Lages não tem muita cultura, agora um pouco mais, assim, de as mulheres com cabelo cacheado terem cabelo cacheado, né? E quando eu comecei a trabalhar na unidade de saúde, no postinho, alguns pacientes falavam assim, a médica é cacheadinha. Cacheadinha. Era algo muito, muito bonitinho, assim.
que no início eu fiquei assim, poxa, né? Como se fosse uma menina, né? Fiquei meio. Mas depois eu fui vendo, assim, que era carinho, assim, né? Diferente, né? Do, Que do, legal. do, do carinho. E depois, agora, na residência, atendendo as meninas, as crianças, né? Aconteceu uma vez de uma menina, ela devia ter o quê? Uns 5 anos, assim. Era uma menina negra, com os cabelos cacheados, lindos. E daí, eu não ia perder a oportunidade, né? Adoro. Conversando tá com ela, e daí a mãe falou assim, que agora ela quer ir pra escola sempre de cabelo amarrado. E eu, mas por quê? Né? O que aconteceu? Ela assim, não, porque falaram na escola que ela tinha cabelo ruim, e daí agora ela quer ir sempre de cabelo amarrado. Aí eu me vi na situação, né, porque eu já fui Sim, essa na menina, menina. de ter o cabelo ruim, e querer, né, enfim, prender Sim, o cabelo, mudar o cabelo, né? E eu acho que é uma das coisas que eu mais tenho vontade, assim, de, além de toda a parte da pediatria, né? É de, cara, falar para essas meninas e para esses meninos que, cara, Deus te fez assim, você é lindo, sabe? Desse jeito, seu cabelo é lindo. Existem formas e cuidados que a gente pode deixar ele mais lindo ainda, sim, né? E ajudar essas crianças a se verem como elas são, né? sim, Isso para mim é uma das coisas que eu acho também bonito na pediatria, assim, sabe? sim. De você poder ajudar essas crianças a entenderem o que elas são, né? E o cacho entra nisso, né? O cabelo Claro. é assim, gente, é assim, e é lindo assim, né? É. Isso é muito. E. Fala, pode Não, concluir. pode Não, isso é falar. muito legal porque tu se assumiu cacheada, então, e dentro da saúde, tu tá ajudando também a disseminar esse autoconhecimento, essa autovalorização, essa autoestima das pessoas, começando pelas crianças. Então, pá, isso não tem preço, É, né? Isso é muito bom, porque aí ele já é. vai mudar toda essa cabeça, escutando da médica, já vem com Aham, peso maior, já vem, né? Isso é muito aham. legal. Parabéns. Te agradeço muito por estar ajudando também, né? Não, meu Deus, é um prazer, é um prazer. Ai, muito Muito obrigada, obrigada menina. pelo Obrigada. convite. Beijo, tá? Tchau, gente. Tchau, Laís. Beijo, Obrigada. tchau, Tchau, tchau. tchau.